Lucas, vem aqui rapidamente, chamou a mulher emocionada o seu marido Lucas, para sentir a maravilhosa manifestação da vida crescendo dentro dela, colocando a mão em sua barriga. Eu não sinto nada, a voz de Lucas soou um pouco decepcionada. Apenas espere um minuto. Ele provavelmente está se escondendo. Ele começará a se mexer novamente em breve. Laurinda e Lucas já estavam casados há 1 ano, e o pequeno que decidiu cumprimentar seus pais naquele dia era bem-vindo e já profundamente amado. Não faz muito tempo que o bebê parou de atormentar sua mãe com manifestações de toxemia. E Laurinda finalmente começou a aproveitar sua gravidez. Lucas secretamente sonhava que o bebê seria um menino desde o momento em que se conheceram no café onde Laurinda trabalhava como garçonete. Eles sabiam que poderiam facilmente encontrar uma linguagem comum. Mais tarde, quando começaram a namorar, concordaram em conversar em qualquer situação difícil. Mas quando se tratou de escolher um nome para seu futuro herdeiro, eles não conseguiram chegar a um entendimento. Eu quero que o menino tenha um nome masculino de verdade. Nada de besteiras da moda, Lucas insistiu. Laurinda tinha certeza de que teria uma menina. Mas se nascesse um menino, ela não queria ceder à escolha do nome de seu marido. Ela suspeitava que todas as ideias dele sobre esse assunto vinham de sua sogra. Até o nascimento do bebê. Os recém-casados viviam separados com os pais de Lucas, mas com a chegada da criança, Laurinda teve que se mudar para a casa da mãe de Lucas. E essa perspectiva não a agradava nem um pouco. Talvez eu consiga lidar com o bebê sozinha, Laurinda implorou ao marido. Você simplesmente não percebe o quão difícil é lidar com recém-nascidos ainda. Minha mãe me contou, e seus pais moram longe. Mas mesmo que sua mãe decida deixar tudo e vir ajudar, eu não vou conseguir lidar sozinha. Você conhece meu jeito, mas sua mãe não parece muito feliz quando eu simplesmente vou visitar você. E agora eu vou morar sob o teto dela com um recém-nascido. Oh, não invente coisas, Laurinda. Mamãe é uma pessoa bastante difícil, mas ela é bondosa no fundo. Só um pouco mal-humorada. Mas essa é a nossa herança familiar. Espere, parece que vou ficar assim em breve também, então você vai parar de me amar? Laurinda riu em resposta e sempre concordou com seu amado. Aos olhos dele, ele era uma grande autoridade, um rapaz de boa família que se formou em sua prestigiosa universidade na capital. Laurinda apareceu em sua vida de repente servindo outro café para um cliente. Ela pegou seus olhos castanhos fixos nela e até corou um pouco. À noite, Laurinda já estava esperando a ligação dele. E no fim de semana seguinte, ela saiu em um encontro com ele. Passaram-se 2 meses, Lucas a pediu em casamento, e eles começaram a morar juntos. Sua mãe, Senhora Zilda, não ficou muito feliz com o resultado de seu caso precipitado, pensando que seu filho ainda era jovem demais e que a garota experiente simplesmente o havia seduzido. Mas seu filho apenas riu em resposta às preocupações de sua mãe. Ele estava feliz com Laurinda. E desde que ela engravidou, ele estava disposto a carregar sua amada nos braços. Quando criança, Lucas teve cachumba e tinha medo de não conseguir se tornar pai, como sua mãe o avisou várias vezes. Mas todas as suas preocupações foram em vão, e o casal esperava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. Os meses restantes até o nascimento passaram rapidamente e logo o novo pai estava segurando seu filho. Lucas o chamou de Bartolomeu, assim como sua mãe havia sonhado. Depois de dar à luz, Laurinda se sentiu muito fraca, então ela não se opôs ao nome do bebê ou à mudança para a casa da senhora Zilda. No entanto, não era muito agradável para ela viver lá. A senhora Zilda estava praticamente insatisfeita com tudo o tempo todo, e o bebê não despertava sentimentos calorosos e ternos nela, que poderiam ser esperados de uma avó. Na verdade, ela apenas o tolerava. Mas o motivo era que o primeiro olhar para o recém-nascido convenceu a senhora Zilda de que a criança não se parecia com seu filho,
e nenhuma garantia de que ele era jovem demais para se parecer com qualquer outra pessoa a convenceu. Tenho certeza de que ele não é seu filho, ela sussurrava constantemente para Lucas. Olha, ele não se parece com você nem com ela. Você é tão claro e os olhos dele não se parecem nada com os seus. Você nasceu com os olhos tão escuros quanto uma mora, e sua pele é bronzeada, mas esse bebê é tão branquinho, mãe. Acontece de as crianças se parecerem mais com suas avós e até bisavós. A prima de Laurinda é loira. Ela provavelmente pintou o cabelo. Sua mãe retrucou. Mãe, não seja ridícula, ok? Lucas respondeu. Bartolomeu é meu filho e eu o amo. O tempo passou e a jovem família ainda teve que viver na casa da senhora Zilda. Laurinda insistiu para se mudarem e viverem separadamente. Mas ele apenas deu de ombros. Ele tinha um novo emprego com um bom cargo, e ele tinha que viajar constantemente a trabalho, deixando sua esposa e filho aos cuidados de sua mãe. Então ele começou a voltar como um estranho, e Laurinda gradualmente começou a suspeitar de algo errado. As mudanças de humor de Lucas, sua indiferença seguida de uma atenção aumentada a ela com buquês de flores e presentes que já não a agradavam mais. Vendo tudo isso, Laurinda temeu que Lucas a estivesse traindo. Uma noite, enquanto pegava suas camisas da bolsa de viagem dele, Laurinda notou um vestígio de batom na gola e isso foi como um choque elétrico para ela. Suas piores suspeitas foram confirmadas com mãos trêmulas. Laurinda pegou o telefone de seu marido. Ela nunca tinha feito isso antes. O que ele está escondendo? Laurinda queria entender se estava ficando paranoica, tentando pegar seu marido lhe traindo. Talvez fosse apenas porque ela tinha ficado em casa com o bebê por tanto tempo e ganhado peso, perdendo sua confiança. Talvez ela não fosse mais tão atraente para ele. Laurinda, como muitas mulheres, desculpava seu marido, procurando a causa em si mesma. Mas ela não conseguia dormir tranquilamente até finalmente confirmar ou negar suas suspeitas. Lucas ainda era carinhoso com ela, mas ficou um pouco distante. Ele praticamente não deixava o telefone sozinho. E se houvesse uma ligação repentina, ele imediatamente saía do cômodo. E então, um dia, Laurinda teve sorte. Seu marido acabará de terminar uma ligação quando sua mãe o chamou e ele saiu esquecendo seu celular na mesinha ao lado da cama. Laurinda o pegou como uma pessoa faminta agarra um pedaço de pão. Ela queria saber a verdade. Qualquer que fosse, não havia nada suspeito entre as causas, exceto que o nome de alguém chamado André aparecia com muita frequência. E Laurinda decidiu arriscar. Ela apertou o botão de chamada, mas em vez de ouvir uma voz masculina, ela ouviu a voz de uma mulher. Sim, Lucas, você esqueceu de dizer algo, querido. Você mudou de ideia sobre vir? Laurinda silenciosamente pressionou o botão de desligar em seu telefone e o colocou de volta em seu lugar com cuidado. Ela sentia como se tivesse caído em um torpor. Sua vida parecia ter se despedaçado instantaneamente em 1.000.000 de pequenos fragmentos. O que acontecerá conosco agora? Ela pensou. Como isso pode estar acontecendo? O que devo fazer agora? Lucas não percebeu a mudança em sua esposa. Ele estava compartilhando alguns planos com ela, mas Laurinda não conseguia entender o significado deles. Ela simplesmente não conseguia ouvir nada. Seu marido de repente parecia completamente estranho para ela. E sua vida inteira com ele terminou abruptamente, como um sonho. Quero visitar Maura amanhã. Bartolomeu e eu ficaremos com ela por alguns dias. Ela sente falta de mim, disse Laurinda ao marido. A irmã de Laurinda morava do outro lado da cidade e realmente a havia convidado para ir visitá-la. Era conveniente sair agora e não ter que olhar nos olhos de seu marido, ouvir sua tagarelice ou suportar seu toque. Laurinda teve que parar e pensar no que fazer em seguida. E assim ela partiu.
Sua irmã a recebeu felizmente com o bebê. E depois de ouvir a história de Laurinda, ela começou a convencê-la de que tudo o que estava acontecendo em sua vida tinha solução. Laurinda só precisava se distrair e focar em si mesma, não apenas em sua família. Primeiro, Maura decidiu que Laurinda precisava estar entre pessoas novamente e mostrar a todos que ela ainda era incrível. A casa de sua irmã parecia ser a melhor opção para um retorno triunfante à cena. E depois de contratar uma babá para Bartolomeu, de 3 anos, as garotas foram beber champanhe e impressionar os homens. O amigo de Maura, o anfitrião da festa, apresentou Laurinda a seu amigo Diego. Ele parecia maduro e sério demais, mas ao mesmo tempo, ele se revelou um conversador muito interessante. Foi uma experiência nova para Laurinda. Além disso, era tão importante para ela entender se ainda atraía homens, ou se algo estava irreparavelmente quebrado nela. Diego passou a noite toda encantando a garota. Sua raiva do marido e a quantidade de bebidas fizeram seu trabalho. Laurinda, bastante fora de si, acordou na manhã seguinte nos braços de um quase estranho, enquanto ela juntava suas coisas em pânico, percebendo que algo ainda mais terrível havia acontecido em sua vida do que a infidelidade hipotética de seu marido. Diego chamou um táxi para ela e comprou café. Maura simplesmente riu dos medos de sua irmã. Ela ficou feliz que Laurinda tivesse se distraído e se vingado de seu marido por sua infidelidade, e até ofereceu a Laurinda para ficar com Bartolomeu em sua casa e fazer uma pausa de seus anos de sofrimento. Você já sofreu o suficiente com essa família e isso acontece com todo mundo. Divirta-se um pouco, não vai doer. Ela convenceu Laurinda, mas ela estava decidida. Ela pegou Bartolomeu e decidiu voltar para casa e para o marido. Ela foi recebida por uma sogra insatisfeita que imediatamente começou a repreender Laurinda por sua irresponsabilidade. E por ter perdido a visita ao pediatra, eles estavam prestes a levar Bartolomeu para a creche e estavam reunindo os documentos necessários. Laurinda esperava encontrar um emprego e decidiu firmemente sair da casa de sua sogra, com ou sem o marido. Onde você esteve? E por que está arrastando seu filho com você? A senhora Zilda começou a repreender ela. Eu estava com Maura. Ela me apoiou. Laurinda mentiu, corando. E eu não preciso de apoio aqui, não é? Então, sua sogra disse, eu não posso pedir pelo meu filho. Ele está sempre na estrada. Você também não é muito melhor. É melhor você me ajudar com as tarefas domésticas. Laurinda não discutiu. Ela estava envergonhada por seu erro. Então, ela ficou quieta. Ela esperava que seu caso aleatório ficasse no passado e eventualmente parasse de atormentar sua consciência com culpa. Mas as coisas aconteceram de forma diferente. Diego pegou o número de telefone de Laurinda com a ajuda de Maura. E Laurinda não entendia por que concordou em encontrá-lo. O novo conhecido era um artista famoso e uma pessoa criativa na vida. Laurinda o achou incrivelmente interessante. No entanto, ele havia passado por uma tragédia antes de seu casamento, ele e sua noiva sofreram um acidente de carro. A noiva morreu a caminho do hospital. E os médicos lutaram pela vida de Diego por muito tempo. Ele sobreviveu e passou longos meses em uma cama de hospital, onde começou a desenhar. É o que acontece às vezes com as pessoas, elas estudam ou trabalham em algum lugar e nem sequer suspeitam dos talentos que possuem até que suas vidas mudem ou surjam circunstâncias que lhes deem a oportunidade, e o tempo para se ouvirem e mostrarem suas habilidades adormecidas anteriormente. E Diego tinha ambos. Laurinda se parecia muito com sua noiva falecida, Clara, e ele sentia vergonha por tê-la tratado daquela maneira naquela noite. Ele literalmente usou os problemas familiares e a embriaguez dela. Era como se não tivesse sido Laurinda naquela noite, mas sua noiva falecida que havia vindo consolá-lo. Mas com o tempo,
ele percebeu que pensava cada vez mais em Laurinda como ela mesma, não como uma garota que o lembrava de Clara. A antiga dor da perda e culpa, como uma nuvem negra de tempestade, foi se afastando cada vez mais além do horizonte. E uma leve tristeza e um início de apreensão surgiram em sua alma, e tudo isso foi refletido em suas pinturas. Ocasionalmente Laurinda visitava sua irmã em casa. Sua sogra ainda resmungava. Seu marido estava igualmente indiferente, e ele havia se afastado ainda mais dela ao longo do ano. Em algum momento, Laurinda parou de ter medo que seu caso fosse descoberto pela família e até mesmo, no fundo do coração, ela queria que sua traição fosse exposta e tudo acabasse eventualmente. Por isso, quando alguém, talvez até mesmo a próxima paixão de Lucas, decidiu informar a senhora Zilda sobre sua nora, Laurinda ficou muito feliz com isso. Por que você finge que não sabe que seu filho e eu já somos estranhos há muito tempo e apenas vivemos sob o mesmo teto? Ele não é um santo assim como eu, Laurinda gritou para sua sogra em resposta aos insultos. Oh, você é uma mulher promíscua. Eu suspeitei desde o começo que seu filho também foi concebido fora do casamento. Ele não receberá nada de nós. Nem você nem seu pequeno loiro. Saia da minha casa. Eu queria fazer isso há muito tempo, e farei com prazer. Mas não espere que Lucas desista facilmente de seu filho. Esta é a criança dele. Pode ser facilmente comprovado. Eu até insisto em um teste de DNA, disse Laurinda. Você está completamente louca. Vamos desperdiçar dinheiro com testes? Apenas saia de nossas vidas e deixe meu filho em paz, disse sua sogra. Mas o teste foi feito porque a mãe de Lucas estava muito relutante em apoiar o filho de outra pessoa após o divórcio, e ela tinha certeza de que a criança não era dele. Laurinda ficou surpresa quando sua triunfante sogra empurrou um documento em seu rosto, indicando claramente que o grau de parentesco entre Bartolomeu e Lucas era de 0%. Só Lucas pode ser o pai do meu filho. Ela chorou ao telefone enquanto conversava com Diego. Então você precisa fazer outro teste. Diego sugeriu que eles não concordariam e não precisamos do consentimento deles. Se você tem certeza de que ele é o pai, só resta uma opção: precisamos verificar sua relação com a criança. No começo, Laurinda não queria ouvir falar sobre isso, mas Diego conseguiu convencê-la, e valeu a pena. O teste de DNA não confirmou sua relação com o bebê. Como isso é possível? Laurinda não podia acreditar nos números claramente impressos no papel. Este não é o meu bebê. Onde está a criança que eu dei à luz? Essa foi a principal pergunta em que Diego começou a trabalhar imediatamente. Primeiro, eles foram ao hospital onde Bartolomeu nasceu e descobriram que havia outras 3 mães lá naquele dia. 2 tiveram meninas, e apenas uma, como Laurinda, deu à luz um menino. Foi quando eles começaram a procurar por essa mulher, dedicando todos os seus esforços a isso. Descobriu-se que encontrar ela não era tão fácil assim, já que o endereço listado nos documentos não era mais sua residência. Eles não sabiam para onde ela tinha ido. Os vizinhos disseram que a família era desfavorecida e que ninguém cuidava das crianças. Ela é uma bebedora, disse um ex-vizinho, e o marido dela também era alcoólatra. Eles parecem ter ido para algum lugar para ganhar dinheiro, e o menino mais novo estava com eles enquanto o mais velho foi levado pelos serviços de proteção à criança. Levou meses para procurar a família. Diego levou Laurinda e Bartolomeu para morarem com ele. Ele tinha certeza do sucesso, mesmo quando Laurinda estava quase desesperada. Eles também procuraram pelo pai biológico de Bartolomeu, cujas informações Diego conseguiu obter através de um amigo que trabalhava com as autoridades. Logo descobriram que a família havia se mudado para a casa da irmã do marido, onde bebiam juntos e frequentemente se metiam em problemas com a polícia. A mãe da criança havia falecido recentemente, e o pai foi pego cometendo alguns delitos novamente. Assim,
O próprio filho de Laurinda foi deixado órfão e provavelmente vivia com sua tia. Essa era uma ideia horrível. Laurinda não queria esperar um segundo sequer. Ela tinha medo de que algo ruim pudesse acontecer com seu próprio filho a qualquer momento, ou que ele pudesse ser levado por estranhos como seu irmão mais velho. Ela e Diego foram para o endereço especificado no mesmo dia. A porta não estava trancada, Laurinda atravessou o limiar e recuou, atingida pelo cheiro que invadiu seu nariz. O apartamento estava impregnado com um odor horrível. Em meio a todo esse pesadelo, não se via a criança. Tiago, chamou Laurinda em voz baixa. Ela já sabia que seu próprio filho se chamava Tiago. E agora, o mais gentilmente possível para não assustar o menino, ela o chamou pelo nome pela primeira vez. Tiago, por favor, responda. O que diabos você está fazendo aqui? Uma mulher desgrenhada apareceu na porta. Sua jaqueta estava suja de gordura, e seus cabelos não viam um pente há muito tempo. Quero Tiago, do que você está falando? Veio atrás do seu homem? Qual deles é seu, Ela apontou para o homem inconsciente caído no chão. Esse aqui pode ser. Não, eu estou procurando um garoto chamado Tiago, seu sobrinho. Essa criança provavelmente está escondida em algum lugar. Ei, você viu o pirralho? Ela cutucou o bêbado adormecido. Por que eu iria precisar dele? Resmungou o homem. Provavelmente está vagando pela estação de novo. Vou ensinar uma lição para ele quando ele voltar. Assim ele não vai ficar vagando por aí. E o homem se deitou novamente no chão e ressonou. Vá para a estação de trem e encontre o seu Tiago, a mulher rosnou ferozmente antes de bater a porta. Laurinda não conseguia acreditar no que estava ouvindo e vendo. Como o destino poderia levar seu próprio bebê e jogá-lo em uma situação tão terrível? Mas Diego estava mais focado do que nunca. Ele pegou Laurinda, completamente abalada, e logo o carro dele já os levava em alta velocidade para a estação de trem mais próxima. Precisamos perguntar aos mendigos se o Tiago aparece na estação, não é a primeira vez, então eles já o conhecem, disse Diego enquanto começava a procurar alguém que pudesse lhe dizer algo sobre o garoto. A maioria dos mendigos se apressou em sair quando ele começou a interrogá-lo sobre o pequeno, mas um homem idoso concordou em mostrar onde encontrar o garoto. Ele costuma se esconder aqui quando a tia brigava com ele. Nós costumávamos conversar. Você não vai machucá-lo, vai? Ele é um bom garoto. Ele só não teve sorte na vida. O amigo da criança explicou. O menino estava dormindo em caixas. Ele não conseguia entender nada enquanto dormia e apenas esfregava os olhos com os punhos sujos. Por que a mulher bonita o chama carinhosamente de Tiago? E por que ela jura que é sua mãe? Ele pensava confuso. Minha mãe morreu, eu só tenho um pai, mas eles o prenderam de novo. Estou me escondendo da minha tia aqui, respondeu o menino. Filho, sua mãe está viva. Eu sou sua mãe de verdade. Você foi apenas tirado de mim, disse Laurinda, olhando para a criança com lágrimas nos olhos. O menino olhou para o rosto gentil e lacrimoso de Laurinda com incredulidade. E lá no fundo do seu coração, ele queria que as palavras dela fossem verdadeiras. Ele havia sofrido tanto nessa vida que desejava com todo o seu coração que sua mãe não o abandonasse agora. Ele finalmente era amado e cuidado. Laurinda abraçou seu corpo frágil e o apertou contra si. Seus corações batiam em uníssono, e ambos sentiram que nada os separaria. Agora, Laurinda levou o menininho consigo, e ela e Diego conseguiram o reconhecimento de sua relação por meio dos tribunais. Tiago nunca mais viu a tia zangada. Ele conheceu Bartolomeu, e Laurinda estava feliz. Seus dois meninos, as pessoas mais amadas e queridas do mundo, rapidamente se tornaram amigos. Eles se sentiram como verdadeiros irmãos, garotos nascidos no mesmo dia,
mesmo que tivessem pais diferentes. Encontraram o verdadeiro amor materno e cuidado em Laurinda. E Diego sempre esteve presente, tornando-se não apenas marido de Laurinda, mas também o melhor pai para esses meninos tão diferentes, mas tão queridos em seu coração.